Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, eu tô voltando aqui hoje para falar assim sobre a ajuda que eu tive dos amigos, dos conhecidos, dos familiares, como que é importante essa ajuda para passar por isso e até assim de pessoas que eu não conhecia que Deus coloca para conversar com a gente na hora e dar um recado que a gente precisa, sabe? Então, assim, foi muito importante isso para mim. Então, o que eu posso falar, assim, é uma vez que eu fui para a praia, no apartamento da minha irmã, e a gente tava caminhando, e a gente tava indo em direção a para ver umas gaivotas que ficavam paradas, sabe? Só que chegando lá perto, acho que não podia tirar foto lá de pertinho, que tinha tipo assim, acho que um segurança para as pessoas não incomodar as gaivotas, né? Então a minha irmã estava sem celular, acho que estava sem celular. Não, não, ela estava com celular, desculpa, ela estava com celular. Daí ela queria que a pessoa tirasse foto da gente mesmo de longe, né? E daí tinha duas moças passando, né? Daí ela pediu. Daí essas pessoas tiraram foto nossa e por coincidência, depois que tirou foto, né? A gente começou, a minha irmã começou a conversar, né? A minha irmã conversa bastante. Ela começou a conversar com essa pessoa e, e essa pessoa falou que era de Campinas, né? A cidade onde a gente mora. A outra que estava com ela era amiga dela, que ela estava passando uns dias na casa da amiga dela. E ela começou, né? Conversar tudo, conversou com a minha irmã, conversou com a colega da minha irmã, né? As duas conversando e assim chegou o momento que a colega da minha irmã falou da minha situação para ela, né? Que eu tinha, meu marido tinha feito a passagem recentemente. E daí, gente, uma delas começou a caminhar comigo e assim eu não conhecia a pessoa e a pessoa começou a falar da vida dela, me dar conselho e assim ela contou, gente, que ela perdeu o filho dela, né? De uma maneira trágica e ela estava falando dos sentimentos que ela teve, como que ela fez para chegar até ali, né? E estava falando comigo. É Deus que mandou ela, me confortando. Ela perdeu o filho. Ela me contou de uma maneira trágica, né? Como eu já falei, perdeu o filho. E fora isso, logo que ela perdeu o filho, o marido dela separou dela, né? Para ficar com outra pessoa. Então, além da perca do filho, também teve a separação do marido, né? E ela estava me contando como que ela passou por tudo isso, sabe? Foi Deus que mandou ela ali, que me confortou, que falou palavras boas, edificantes, sabe? E se como não bastasse, a outra amiga que ela estava na casa, depois que ela andou, caminhou comigo até chegar aonde a gente tinha que chegar ao destino, a outra também, ela saiu, a outra veio do meu lado e a outra também deu testemunho dela que ela era viúva, gente. Tinha perdido o marido dela mais tempo do que eu, é lógico, né? E começou a contar a história de vida dela, também bonita, né? Que ela amava o marido dela, né? Como que ela fez para se consolar, me deu conselho, ficou ali do meu lado e eu senti toda aquela solidariedade, né? Aquele carinho. E eu falei, meu Deus do céu, é Deus, né? Me convidou até a de Campinas, falou que estava numa academia, que não falou o bairro, falou se eu quisesse ir encontrar ela de novo, que eu poderia, né? Pessoas agradáveis, né? Que tiveram solidariedade com o meu momento, me deram um conselho, me ajudou naquela hora e eu guardei isso na minha memória. Eu tenho certeza que foi Deus que mandou elas ali para conversar comigo naquele momento. E como se não bastasse, né, a pessoa que estava passando uns dias na casa da minha irmã também, né, começou a conversar comigo, né,
Contei para ela, tive a liberdade de contar que eu era bipolar, das minhas dificuldades. Daí vocês acreditam que naquele dia que eu contei para ela, nós fomos dormir, ela acordou no dia seguinte e falou para mim, gente, que que Deus tinha dado um recado para ela dar para mim. Olha só, olha que bênção. Ela falou assim que meu marido fez a passagem, que tinha acabado a jornada dele, mas eu fiquei, que Deus tinha dado mais uma chance para mim, que eu entendi assim, para mim melhorar, né? Como pessoa, né? Para mim perder assim, conseguir levar minha vida sozinha, né? Que eu era muito pegada ao Eduardo, para mim conseguir fazer tudo sozinha, que eu era capaz disso. Deus estava falando para mim que eu era capaz de viver sem ele, estava dando mais uma chance, né? Para mim conseguir fazer as coisas sozinha, né? Que eu era capaz, sim. Que eu pensava que eu não era, mas que eu era, sim, que eu sou capaz. Então, gente do céu, Deus é maravilhoso. Não esqueço disso, não. E além disso, o que eu ia falar para vocês? Assim, teve amigas minhas, né, que ficaram sabendo, porque na verdade eu não conseguia sair de casa, né? Eu saía só com a minha irmã, antes era só com o Eduardo. Depois que aconteceu isso com o Eduardo, a minha irmã que ficou aqui morando com a gente, que eu saía só com ela, com meu irmão, que eu tinha confiança, e com uma sobrinha minha. Não conseguia sair com mais ninguém. E as minhas amigas, elas comunicavam comigo pelo WhatsApp, às vezes até ligava, e assim, se ofereciam para vir até aqui, me buscar no apartamento, me levar para tomar um café, para conversar, para me melhorar, né? E graças a Deus não foi uma, não. Foram várias. Graças a Deus por isso. Eu tenho essas amigas. Eu lembro até que tem uma, né, que acho que fazia 2 anos a mais do que eu, que tinha ficado viúva. Daí eu a conhecia e eu pedi para essa amiga passar o WhatsApp dela, que eu queria conversar com ela. E assim, eu conversei com ela me tratou muito bem, também me chamou para tomar o café, né? Mas eu conversei, ela me deu atenção, conversei muito com ela no WhatsApp. Ela falou da experiência dela, que eu tinha muita vontade de conversar com quem tinha perdido o marido, sabe? Para saber como que tinha lidado com essa situação, como que fazia para ir para frente, né? Que eu estava perdida. Então ela me atendeu com carinho, me explicou, me falou, né? Mandava música, né? De Deus para me escutar, para me fortalecer. Então sou muito gratas a essas pessoas, para minhas amigas que quiseram me ajudar, né? Mesmo eu não indo tomar café naquele momento, que eu não estava bem para sair, eu sou muito grata a elas por isso, né? A Deus também de pôr elas na minha vida. E assim, e também eu posso lembrar que tinha conhecidos aqui, né? Moradores aqui no condomínio, que a gente percebe, né? Que sabe que aconteceu, que olha para mim, para os meus filhos, né? Com carinho, né? Apesar assim que naquele momento recente, gente, eu não sei o porquê, eu não conseguia. Eu sabia que o Eduardo, por exemplo, ia jogar o lixo para mim e demorava para voltar, né? O que ele estava fazendo? Ele conversava com o porteiro, ele conversava com o jardineiro, ele conversava com o pessoal da limpeza, ele conversava com o pessoal do prédio que morava aqui, né? Ele só não assim, só modo de dizer, né? Ele só não falava oi pro poste porque não respondia, porque senão ele conversava com o poste também. Ele conversava com todo mundo, né? Então ele ia jogar o lixo, já interfonava pro porteiro, esperava um pouquinho, né? Deixava ele conversar e ele falava, fala pro Eduardo voltar, né? Então, gente, no primeiro momento também eu vou falar isso. Eu não conseguia olhar para a cara das pessoas que ele conversava. Não conseguia. Assim, eu não conseguia conversar com o porteiro,
Eu não conseguia conversar com o pessoal da limpeza, no começo não conseguia conversar com o jardineiro, com algumas pessoas aqui do prédio que eu sabia que ele conversava, porque só pelo fato, assim, de conversar era doído. Eu lembrava que ele gostava de conversar com aquelas pessoas e eu não sei porquê, a sensação era que se eu conversasse eu ia chorar. Eu ia lembrar dele e ia ficar só chorando. Então eu não queria sofrer, eu queria evitar de sofrer, de chorar. Então eu preferia, infelizmente, uma atitude egoísta, né? Que as pessoas não têm nada a ver com isso. Eu evitava as pessoas que ele conversava no começo. Não conseguia. As pessoas acho que falavam assim, aí, eu pensava que eu era antipática, né? Mas na verdade era isso. Eu tinha medo de sofrer, de começar a conversar com a pessoa e assim lembrar que o Eduardo conversava com aquela pessoa e ele não estava mais ali para conversar e eu estava conversando, sentir saudade dele e chorar perto da pessoa, né? Que é só isso que eu estava fazendo no momento, chorando. E assim, e os familiares? Ai, gente do céu. A minha família é demais. A família do meu marido também me acolheram e eu e meus filhos muito bem. A minha família, por exemplo, a minha irmã, ela ficava aqui dia de semana com a gente, final de semana ela levava pra gente dormir no apartamento dela e chamava meus irmãos e a minha sobrinha. Pra quê? Pra todo final de semana, isso foi assim durante uns 2 meses seguidos, gente. Chamava no apartamento dela final de semana pra gente jogar baralho, né? Que sabia que eu gostava, meus filhos gostavam de jogar baralho. Daí a gente almoçava sábado, domingo, ficava junto, né? Tudo pra quê? Tudo é carinho, tudo é acolhimento, né? Pra distrair meus filhos que estavam passando por aquele momento. Eu agradeço a Deus, a família que eu tenho. E a família do meu marido também convidava a qualquer momento, se quisesse conversar com eles, falar por telefone ou ir na casa, também me convidavam. Então, mas a minha família ficou 2 meses se reunindo todo final de semana para nos distrair. Sabe lá o que é isso? Não esperava. Então, eu agradeço a Deus pela família do Eduardo, pela minha família, pelos meus amigos, pelos moradores aqui do prédio, dos olhares de carinho, de compreensão daquele momento, né? Deixei muito tempo de ir na cabeleireira minha, porque era a mesma minha do Eduardo, né? E daí era dolorido ir lá e lembrar que ele cortou o cabelo, né? Deixei muito tempo de sem ir, troquei o lugar até de ir, porque eu precisava cortar o cabelo, precisava fazer as coisas, né? Em um tempo eu troquei. Olha só que a dor, né? A saudade não faz, gente. Então, assim, sou grata a Deus, né? Vou repetir de novo, a minhas amigas, aos conhecidos, a minha família, a família do Eduardo, aos conhecidos aqui do prédio, aos olhares, a compreensão, né? Que eu sentia tudo isso. Até de não conversar eu senti. Então eu agradeço a Deus. Eu e meus filhos foram muito acolhidos, muito abençoados. E espero que quem precise também seja. Então por hoje é só. Fico aqui, fique com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo.